Já estamos por aqui. Vamos lá então, doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elizabeth, e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Hashtag correspondente médica, por ela que você conversa com a gente. Vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, a gente repercute aqui com o doutor Fernando Gomes. Pois bem, começamos falando sobre mais avanços de estudos sobre a Covid-19. Um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz e do Instituto DOR de Pesquisa concluiu que o novo coronavírus invade as células neuronais e provoca danos ao cérebro. Essa descoberta pode ser crucial para entender as sequelas neurológicas e também psiquiátricas da Covid-19. Doutor Fernando, os pesquisadores constataram que, embora o vírus não se replique dentro dos neurônios, ele provoca uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória danifica as células do cérebro. O que seria, então, esse danificar as células do cérebro, doutor? O cérebro ele tem um sistema de neurônios, que são células que são responsáveis pela transmissão do impulso elétrico. E é lógico que existe a glia, que são outras células que funcionam como um arcabouço, exato, que dão sustentação para que esses neurônios possam funcionar. Independente de ser neurônio, que de fato podemos brincar assim, né? Neurônio pensa, glia na verdade ajuda no processo metabólico. Se você tem um processo inflamatório num sistema tão delicado como esse, você pode trazer alterações, que do ponto de vista clínico podem se manifestar como confusão mental, delírio, perda de olfato. A gente já falou aqui que existe trabalho científico mostrando um certo neurotropismo, ou seja, o coronavírus ele gosta do sistema nervoso na região do bulbo olfativo e da região onde existe essa entrada sensorial e até mesmo pela questão relacionada com o maior risco de eventos trombóticos da existência de acidente vascular encefálico ou do conhecido AVC. Então, essa é a explicação microscópica do porquê o coronavírus ele pode influenciar na nossa manifestação neurológica, mostrando que, apesar do vírus não ficar dividindo de uma forma alucinada dentro do neurônio, o processo inflamatório circunjacente a toda essa estrutura provoca alteração no funcionamento do sistema. Doutor Fernando, bom, esse estudo envolvendo cientistas de diferentes universidades e institutos diz que essa descoberta toda pode ser crucial para entender as sequelas neurológicas e também as psiquiátricas. Essas sequelas psiquiátricas seriam o que exatamente? Todos os efeitos emocionais, por exemplo, que a gente tem mostrado aqui? Sim, quando a gente fala de alteração neurológica ou neurocirúrgica, nós relacionamos a questão do órgão propriamente dito. Então, coisas estruturais, como, por exemplo, um entupimento de um vaso e, então, uma isquemia, um acidente vascular encefálico, uma perda de olfato porque a transmissão neuronal ficou comprometida. Quando explicamos a existência de ansiedade, de depressão, de outras alterações cognitivas que não são justificadas simplesmente pela alteração do órgão-alvo, mas que existe alguma coisa circunjacente que vai ter, na verdade, se a gente pudesse olhar na intimidade microscópica do órgão, influências no sistema de neurotransmissores, no sistema de recepção de informações, nós temos então essas manifestações psiquiátricas. Eu sugiro aqui até que a gente use uma palavra mais abrangente, sabe? Seriam alterações de fórum ou de ordem neuropsiquiátrica, que envolvem todas essas questões, que muitas vezes é muito difícil de você separar. Doutor Fernando, geralmente quando a pessoa pega a Covid-19, ela passa a ter o acompanhamento de um médico, geralmente porque não são todos os casos que evoluem ali, que saem da forma leve, aliás, quase todos permanecem na forma leve. Tendo o acompanhamento de um médico, é importante que essa pessoa acompanhe também esse pós-Covid para ver que tipo de sequela pode permanecer na vida dela. Eu estou falando vida, sim, para abranger tudo aquilo que a gente pode ver no pós-Covid. Sem sombra de dúvida. É lógico que quando a pessoa tem uma manifestação leve ou oligossintomática, óligo significa com poucos sintomas, a chance de ter alterações que são muito relevantes acaba diminuindo. Mas nós já sabemos hoje em dia que alterações neurológicas e psiquiátricas são muito mais comuns, eu estou falando do pós-Covid, do que a gente imaginava anteriormente. Então, alteração no sistema de atenção, alteração na produção de memória, até mesmo de habilidades cognitivas, de flexibilidade mental, de velocidade do pensamento, sem contar as outras que a gente tem falado aqui, né? Tem pessoas que acabam manifestando o transtorno do estresse pós-traumático. Você imagina, a pessoa perdeu um familiar ou tem um ente muito querido doente, tem uma dificuldade de ter acesso à saúde, porque no mundo ideal a gente tem acesso a tudo. Quando a gente vê na prática, UTI lotada, existe um drama que fica por trás dessa situação e só quem está doente sabe do que eu estou falando. Então, assim,
É um monte de situações diferentes que envolvem o funcionamento biológico do cérebro e a questão do meio ambiente que acaba influenciando dessa maneira. A gente tem que se cuidar, não tem jeito, hein? Pegou Covid, recuperou-se da doença, já é uma vitória, mas o pós-Covid precisa de atenção ainda. E por isso que a gente precisa de um profissional para depois dar esse apoio, porque para esses problemas existem diagnóstico preciso, então para uma alteração neuropsicológica, como uma questão relacionada com atenção, com memória, existem testes e treinamentos específicos que você consegue devolver para a pessoa uma vida normal. Vamos abrir para as dúvidas que já chegaram aí por vocês na nossa hashtag correspondente médico. Vamos lá, Roberto Zanotti. Minha esposa teve Covid, já se recuperou, mas está com queda de cabelo intensa. Isso pode estar relacionado à doença, doutor? Queda de cabelo é o tipo de relato que aparece com uma certa frequência, doutor. Sim, isso tem relação, muitas vezes não exatamente direta pelo coronavírus ali no bulbo capilar, mas porque toda doença que implica num processo de convalescência depois, ela acaba usando os mecanismos e os sistemas inflamatórios do corpo de uma forma muito acentuada. E essa resposta ela pode se traduzir de diversas formas. Uma delas acaba sendo a queda de cabelo. Isso não tem sido um achado infrequente e por isso que a gente recomenda fortemente, falando aqui de profissionais que possam ser procurados e devam ser procurados, procurar um dermatologista. Porque muitas vezes existe uma correlação muito grande aqui entre o nosso estado psíquico e a manifestação clínica de alguns problemas, como por exemplo esse tipo nós chamamos, Elisa, de alopécia, queda capilar. Alopécia. Respondido, então, para Roberto Zanotti. Obrigada, viu, Roberto, por ter participado aqui do nosso quadro. O próximo assunto que a gente traz para vocês é um destaque, é uma matéria que está no site da CNN que mostra o seguinte: alguns cuidados que podem ajudar a reduzir os riscos de doenças respiratórias nesta que é a estação mais fria do ano. A transmissão das doenças também aumenta por causa do comportamento das pessoas, que permanecem mais tempo em espaços fechados e sem ventilação. Se está aquele friozão do lado de fora, a tendência é que a gente fique bem encolhidinho, né, do lado de dentro. Só que tem uma dúvida aí, doutor Fernando. Se pode aparecer resfriado, se pode aparecer gripe, em tempos de Covid, qualquer pequeno alerta de uma adversidade na nossa saúde, a gente já fica apavorado, né? Pensando, minha nossa, e se for Covid? É importante que nós tenhamos mesmo essa atenção? É importante que tenhamos essa atenção, lembrando que ambientes geralmente aquecidos de uma forma artificial, e aqui eu estou falando principalmente de ar-condicionado, tende a ser um ambiente com ar mais seco, o que favorece, na verdade, que gotículas e elementos que sejam liberados pela nossa própria respiração e pela nossa fala fiquem em suspensão. E aí não é só vírus da gripe, do resfriado, é também o coronavírus que acaba sendo favorecido. Além do que, em tempos mais frios, o nosso epitélio do aparelho respiratório, porque se a gente pudesse olhar com uma lente de aumento, veríamos pequenos cílios que fazem um trabalho contínuo, impulsionando para fora o muco e junto com o muco, agentes que são poeira, são micro-organismos, vírus, bactérias e etc. Ele fica mais preguiçoso nesse momento, então ele não funciona exatamente da mesma forma como poderia ter a sua eficiência total. É lógico que funciona e protege, mas no frio ele acaba entrando num processo de defasagem. Então a gente acaba tendo elementos físicos, químicos e biológicos que favorecem que a gente tenha esse tipo de problema. É comum, na faixa etária pediátrica, por exemplo, agora, aparecer casos de bronquiolite. Reportagem que está no site da CNN, então 7 cuidados que podem reduzir os riscos de doenças respiratórias no inverno. Ainda falando sobre isso, a gente segue falando sobre inverno, resfriado, porque um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostra que um tipo de resfriado pode ajudar o corpo a reagir contra o novo coronavírus. Os especialistas descobriram que a replicação do vírus que causa a Covid-19 foi interrompida nas vias aéreas humanas expostas ao rinovírus, que é o maior causador do resfriado. Doutor Fernando Gomes, como assim resfriado pode influenciar na reação contra a Covid-19? Uma explicação para isso seria o conceito de efeito cruzado, na verdade. Você acaba tendo o sistema imunológico e o próprio sistema natural de proteção a micro-organismos que entram em contato com a nossa árvore respiratória,
deflagrados, por exemplo, pelo rinovírus. E provocando um efeito cruzado, como se fosse um efeito colateral de rebatida, você teria uma proteção adicional ao coronavírus. É lógico que aqui a gente não está falando, pessoal, então vamos pegar resfriado Fique que você vai se proteger do coronavírus. Não é isso, né? Mas você pode imaginar que, no bom sentido, entre aspas, isso funcionaria como uma vacina natural. Não porque produz anticorpos, mas porque treina, na verdade, o seu sistema de defesa para ficar mais eficiente para uma eventual infecção que tem o mesmo mecanismo de entrada dentro do corpo. Doutor Fernando, aí tem alguém pensando o seguinte, então se eu estiver já resfriado, já doente e pegar a Covid-19, pode significar que eu já estou ali mais fortalecido. Não é bem por aí, né, doutor? Não é bem por aí. A gente percebe que durante todo esse processo da pandemia, a construção do conhecimento ela tem sido realmente muito veloz. E ideias que pareciam muito esquisitas ou diferentes, elas vêm e trazem para a gente uma informação adicional importante, como por exemplo essa. Qual que é a importância disso? Se a gente entende que existe uma proteção que naturalmente é conferida para quem já teve, por exemplo, um resfriado, ou que potencialmente isso pode acontecer, isso pode representar formas interessantes da gente lidar com essa situação. Aí vem aquilo, né? Então, se todo mundo usa máscara, a gente se protege mais do resfriado, aí a nossa proteção biológica natural ficaria aí comprometida, porque na verdade você vai ter menos resfriado. Pois é, tem essa linha ainda. Faz a gente pensar isso tudo e a gente percebe que, assim, isso aqui é um caminho, não acaba sendo uma resposta final de como lidar com essa situação. E, doutor, qual é o impacto dessa descoberta para o enfrentamento de fato da Covid-19? Ou, por enquanto, fica só no campo da curiosidade? Não, isso é interessante porque a gente começa a entender que existem pontos de fragilidade da manifestação clínica do coronavírus e um deles acaba sendo dessa forma natural. Então, o resfriado, que geralmente é resolvido de uma forma muito tranquila, não estamos falando da gripe, estamos falando do resfriado, pode representar um caminho, na verdade, de fortalecimento e até explicar porque algumas pessoas têm uma resposta imunológica ou até mesmo uma defesa mais avantajada do que outras. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, deixa eu caçar o que vamos falar, a vacinação contra a gripe. Bom, já que a gente está falando aí de resfriado, vamos avançar um pouquinho mais no grau desse resfriado e falar de gripe, porque a vacinação contra a gripe registra uma baixa adesão no Rio de Janeiro. Apenas 20% dos grupos prioritários foram imunizados no estado até este momento. E a campanha, veja só, termina já no dia 9 de julho. Dia 9 do próximo mês. A meta da Secretaria Estadual de Saúde era vacinar 90% do público-alvo. Ainda está em tempo, mas o número está baixíssimo, em 20%. As autoridades de saúde reforçam a importância da dose contra o vírus influenza, especialmente com a chegada do inverno e em meio a esse momento que a gente tem vivido de pandemia. Os sintomas das duas doenças são muito parecidos, como o doutor estava explicando aqui, e podem até ser confundidos. Importante informação para você. Quem já tomou a vacina contra a Covid-19 deve esperar 15 dias para receber a dose contra o vírus influenza. Dado este recado, doutor Fernando Gomes, no último episódio a gente falou aqui da hashtag Aquitinha. AKYtinha, né? Que as pessoas perguntam, que vacina você tomou? Tomei a Quitinha, lançamos esse desafio aqui, essa brincadeira assim, digamos, e pedimos para que você, ao tomar a vacina e postar a sua foto, pusesse essa hashtag, a Quitinha e também correspondente médico. E já temos, participações para compartilhar com vocês e que lhe inspire a postar e também marcar a gente. Veja só que cara de felicidade, a Marilene Costa marcou o correspondente médico, marcou a Quitinha. Vamos nos vacinar? Vacina sim, disse a Marilene. Temos também quem? O Ademir Clark, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, cidade conhecida também como Noia pelos gaúchos, sou de lá, tô sabendo. Dia de vacina, vacine-se, seja parte da solução. Novo Hamburgo RS, mais uma participação. Deixo aqui o convite, hein? Reitero aqui para você esse convite, para você participar junto com a gente. Faça sua foto, poste, quando receber a vacina, poste a foto e coloque a hashtag Aquitinha e correspondente médico, que a gente vai mostrar esse momento tão importante. Você sabe que eu já estou preparando para quinta-feira, dia de TBT, porque eu já tomei a Coronavac, as 2 doses, e eu vou fazer minha postagem quinta-feira, pessoal. Doutor Fernando, obrigada, por mais um dia. Obrigado a você, Elizavec, e pessoal, até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.